Convido os irmãos a abrir no segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo número 22, ou melhor, 24. Nós vamos também passear aqui pelo 22, mas a leitura principal está no 24. Nós vamos ler do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 24, versículo 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Jeoiada. E tomou Jeoiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Jeoiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalim. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Senhor, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. E o que o rei e Jeoiada davam aos que tinham o cargo da obra do serviço da casa do Senhor. E alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo da obra faziam que a preparação da obra fosse crescendo pela sua mão, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois de acabaram, trouxeram o resto do dinheiro para diante do rei e de Jeoiada, e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Jeoiada. Amém. Meus irmãos, vocês conhecem na Bíblia uma mulher chamada Atalia? Quem conhece? Atalia é uma mulher que é filha de rei, vó de rei, e é uma mulher que é da família, uma das piores famílias da Bíblia. Ela é da família de Acabe. E Joás, alguém conhece?
Muitos conhecem, né? Joás foi um dos reis do reino do sul, né? Judá. Nessa época o reino estava dividido. Existia o reino do norte e existia o reino do sul. Reino do norte, Israel, capital Samaria, e reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então a gente sempre tinha dois reis em Israel. Um no reino do norte e outro no reino do sul. E nesse momento, o Joás, ele é o rei de Judá, do reino do sul. Também tem um outro personagem aqui, chamado Jeoiada, que era um sacerdote naquela época no templo do Senhor. Um homem de Deus, um homem de Deus. E Joás, ele é fruto de um milagre de Deus, eu diria. Ele é fruto de um milagre de Deus. Porque se a gente voltar, por isso que eu abri antes no capítulo 22, se a gente voltar no capítulo 22, a gente vai ver que o pai do Joás, um homem chamado Acasias, ele morre. Veja o versículo 22, capítulo do 1 ao 4. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque tinha a tropa que viera com os arábios ao arraial, porque a tropa que vieram com os arábios ao arraial tinha morto a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Então veja que Acasias é um rei que reinou só 1 ano. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Onri. Então veja que o Acasias, ele reina somente 1 ano, e o versículo 4 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para sua perdição. Então, Acasias é um homem aconselhado pela família de Acabe. Atalia é uma descendente da família de Acabe. E ela aconselha o rei para a sua perdição, diz aqui o versículo 4. Seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Só que o Acasias, ele reina só 1 ano, e ele morre rápido. Ele morre rápido. Versículo 22, capítulo 22, obrigado, Francilei. Versículo 9, diz assim, ó: depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram. Jeú é o homem que Deus escolheu para exterminar a casa de Acabe. E o sepultaram porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Então o Acasias, ele é assassinado, ele morre. No versículo 10, a mãe do Acasias, que é a Atalia, olha só o que acontece. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, então o Acasias é rei, reinou 1 ano, morreu. A mãe dele, chamada Atalia, para a gente entender bem aqui, ela vê que ele era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam. Então, a Atalia, ela está matando a família real,
E aí essa mulher chamada Jeozabeate, na minha Bíblia está assim, Jeozabeate, um nome difícil de ler, né? Ela, então, é a tia do Acasias. Do Acasias, não, do Joás. Porque, veja, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Na verdade, ela é a avó, né? Porque o Acasias, o Joás é filho do Acasias, que é o rei, e a Atalia é a mãe do Acasias, então ela é a avó do Joás. O Joás é o que vai virar rei com 7 anos de idade, conforme lemos. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei. Então, essa Jeozabeate é a tia do Joás. Ela é a tia do Joás. Então, ela pega a Atalia está matando toda a família real, inclusive ela está matando seus próprios netos, né? Porque o Joás é o neto dela, ela é a avó do Joás. E ela só não mata o Joás, que é o neto dela, porque a tia do Joás esconde o Joás no templo, e ele fica escondido lá, acho que 6 ou 7 anos, para não ser morto pela sua própria avó. E aí, segue o texto. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam, e pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, então essa mulher era filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada, porque era irmã de Acasias, e o escondeu de diante de Atalia, de modo que não o matou. Então a Atalia estava destruindo toda a família real, e o Joás escapou por um milagre de Deus, como eu disse, porque a sua tia o escondeu, e ele ficou escondido ali. A ideia da Atalia era matar toda a família real, e ela reinar absoluto. Inclusive, essa mulher reinou 7 anos, foi a única que não é da descendência de Davi, que reinou no reino de Judá. Porque o reino de Judá reina quem é da descendência de Davi. E essa mulher usurpou o trono e ela conseguiu reinar 7 anos. Só que o Joás estava vivo, era criança, foi poupado, ele escapou da morte com a ajuda da sua tia, e Deus guardou ali um descendente de Davi para reinar. E aí, no versículo 23, no capítulo 23, no versículo 1, diz assim, porém, no 7º ano, Jeoiada se esforçou, tomou consigo em aliança os chefes das centenas, e Azarias, filho de Jeorão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e a Maazélias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicri. Estes rodearam a Judá, ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Jeoiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará. Ele está falando, o Jeoiada, que é o sacerdote, está falando do Joás. A Atalia está reinando e ele está dizendo: olha, o filho do rei Acasias que morreu, ele vai reinar. Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi, a descendência de Davi, que reinaria no reino do sul. E aí, no versículo 23, do 9 ao 15, diz assim: também o sacerdote Jeoiada
deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e a cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa, a roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, o Joás, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Então o Jeoiada, que é o sacerdote, ele lidera um movimento, e nesse movimento ele unge o Joás como rei, e ele coloca a coroa em Joás e fala: agora o Joás é quem vai reinar. E Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. E a Atalia é quem está reinando no momento. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Então a Atalia ouviu, ficou sabendo, não gostou da ideia. Versículo 13: e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Jeoiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. Então Atalia é uma mulher que usurpou o reino, conseguiu reinar 7 anos, uma mulher extremamente má. Ela vem da família de Acabe, que é uma das piores famílias da Bíblia. A gente conhece a família de Acabe, Jezabel, aquele pessoal que não agradou a Deus, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E agora a gente vê uma descendente da família de Acabe dando trabalho aqui no reino de Judá, usurpando o trono durante 7 anos, dizimando a sua própria família, os seus próprios parentes, em troca de quê? Em troca de poder. Existem pessoas que passam por cima de tudo para conquistar o que quer, para conseguir o que quer. E essa mulher, ela não se importou se era neto dela, se era da família dela, ela queria era reinar. Tem pessoas que estão fazendo de tudo para conseguir uma posição. Tem pessoas que estão passando por cima dos outros, inclusive matando os outros para conseguir o que quer. Estão numa posição que não pode ser ameaçada, então fazem de tudo, a qualquer preço, a qualquer custo, para se manter naquela posição. E existem pessoas que querem conquistar posições e para isso não se importa com quem está na frente. Vai passando por cima de tudo. Só que Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, Ele está vendo isso. Ele está vendo o que está acontecendo em Israel nesse momento. Atalia reina, ela faz o que ela bem quer, o que ela bem entende para conquistar o poder, mas Deus está vendo e Deus está preparando o verdadeiro rei. E Deus está guardando o verdadeiro rei através da tia dele, através do sacerdote Jeoiada. Deus está guardando a vida do Joás, que vai reinar em Israel, que vai reinar em Judá. E isso, meus irmãos, às vezes acontece na nossa vida. O Joás, ele tinha 7 anos quando ele começou
a reinar em Israel. Capítulo 24, versículo 1. E tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar. E aqui vai uma para os jovens. Esse menino, ele começa a reinar com 7 anos, aconselhado, claro, pelo sacerdote Jeoiada, mas ele passa toda a sua juventude, a sua adolescência, já como rei. Ele é rei de Israel agora. Um adolescente que é rei. Um adolescente que reina agora e comanda um povo, uma nação. Só que mais para frente ele vai se perder. E é o que acontece com muito jovem. Aconselhado pelo pai e pela mãe, cresce ouvindo os conselhos do pai, conselhos bons da mãe, e ele obedece até uma certa altura, mas quando chega nos seus 18 anos, o tal dos 18 anos, parece que a pessoa, ela se desliga da família, porque agora eu tenho a minha própria responsabilidade, eu cuido da minha própria vida, eu tomo as minhas próprias decisões, e a pessoa, muitas vezes, ela se desliga num certo grau da família depois que completa 18 anos. E o Joás, sendo um jovem, ele cresce sendo aconselhado pelo sacerdote, e ele vai muito bem. Veja, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, 24:2, todos os dias do sacerdote Jeoiada. Só que chega um momento que o sacerdote não vai mais existir. E agora o Joás, ele está sozinho, ele toma suas próprias decisões, parece que ele pensa assim, agora eu não tenho mais o Jeoiada para me aconselhar, para dizer vai por aqui ou vai por ali, eu agora é quem vou tomar as minhas próprias decisões. E isso acontece com os jovens, e na maioria das vezes não dá certo. Na maioria das vezes dá errado. E deu errado também na caminhada de Joás. E nessa caminhada nós temos algumas lições a aprender. E a primeira delas é: não terceirize a sua história com Deus. Não terceirize a sua história com Deus. A sua história com Deus não pode ser terceirizada. Você não pode viver uma vida, uma história com Deus somente através de terceiros. Eles podem ajudar, eles são importantes na caminhada. A gente aprendeu quinta-feira passada agora sobre o Paulo e como o Tito foi uma bênção na vida do Paulo. Mas antes do Tito na vida do Paulo, tinha Deus. Tinha a história de Paulo com Deus. Não era uma história terceirizada. E nós não podemos terceirizar a nossa história, a nossa caminhada com Deus. E o Joás, ele cometeu esse erro, porque logo no versículo 2 já tem uma denúncia. E fez o que era reto. Ele começou bem. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como é bom quando nós lemos na Escritura, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. É muito bom ler um versículo como esse, mas a segunda parte do versículo tem uma denúncia grave. Todos os dias do sacerdote Jeoiada. Ou seja, ele andou nos caminhos do Senhor, enquanto Jeoiada estava lá. O Jeoiada era uma bênção na vida do Joás. Assim como foi o profeta Samuel, uma bênção na vida do Saul. O Saul, que foi o primeiro rei de Israel, oficial, o primeiro rei oficial de Israel, ele tem o profeta Samuel como conselheiro, como alguém que ele pode contar. Assim tinha também o Joás, o Jeoiada, com quem ele podia contar. Só que ele cometeu o grave erro de ir bem somente enquanto o sacerdote estava perto.
Somente enquanto o sacerdote estava ali para orientá-lo, para aconselhá-lo. E o versículo 2 denuncia bem essa história. Nós precisamos, irmãos, construir a nossa própria história com Deus. Quando é que nós vamos contar as nossas experiências? Quando é que nós vamos contar o nosso testemunho? Quando é que nós vamos ter a nossa própria história com Deus, sem depender de terceiros? Muita gente vive da fé de terceiros. Muita gente vive debaixo dos conselhos de terceiros e para nisso. Isso é uma bênção, não estou pregando contra. É bom ter alguém para receber conselho, orientação, mas não podemos viver só disso. É bom ouvir os testemunhos, as experiências que as pessoas têm com Deus. É uma bênção, mas nós temos que ter o nosso testemunho. Nós temos que ter a nossa experiência com Deus também. Nós temos que ser aconselhados também diretamente por Deus e não apenas por terceiros. Quando é que você pega a palavra de Deus e percebe Deus aconselhando você na palavra? Quando é que nós teremos essas experiências? Que nós não venhamos a viver de experiências de terceiros e de histórias de terceiros com Deus. Precisamos ter a nossa própria história, o nosso próprio testemunho. Porque um dia os terceiros podem faltar. Um dia eles podem não estar perto. Um dia você pode não contar com eles. E aí, como será? Um dia o Jeoiada morre. E o que será de Joás? O Joás vive através do conhecimento e da história de Deus com Jeoacás. Ele obedece tudo que o Jeoacás faz. E ele vai bem até o sacerdote morrer. Só que no versículo 15, diz assim, e envelheceu Jeoiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis. Veja, o Jeoiada nem é rei, mas ele foi sepultado na cidade de Davi com os reis. Por quê? Porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Ele é sepultado com os reis, porque ele fez bem em Israel para com Deus e para com a sua casa. Então um dia o sacerdote ele morre, e as pessoas morrem e as pessoas passam. E você precisa ter a sua história com Deus. Mas o Joás, ele não teve esse cuidado. Ele viveu com retidão enquanto o sacerdote estava perto. Mas agora o sacerdote se foi. E o que será de Joás? Será se os conselhos que o sacerdote dava para ele estão vivos na sua mente? Será se as experiências que o sacerdote tinha de temer a Deus e fazer o que agradava a Deus, como nós lemos aqui, será se isso estava impresso no coração do Joás? Não estava, meus irmãos. O Joás estava esperando o sacerdote partir para levar a sua vida do jeito que ele queria. E isso, nós chegamos à segunda lição. Foi também por influência de terceiros. Os terceiros, eles podem ser uma bênção e eles também podem ser uma maldição. Procure discernir os conselhos que você recebe. Porque o Joás, ele foi aconselhado e os conselhos não eram bons. Capítulo 24, versículo 17. Depois que o sacerdote morre, porém, depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Então veja, vêm os príncipes
os principais, as pessoas mais importantes, depois que o sacerdote morre, e eles vêm para conversar com Joás. E a Bíblia diz que o Joás, ele parou para ouvir aquelas pessoas, eles se prostraram com um sinal de respeito diante do rei e conversaram com o rei. O problema foi o quê? Que o rei ouviu. Não é ouvir só de ouvir, mas ele abraçou aquela ideia. Ele abraçou o que aquelas pessoas estavam falando. E não eram coisas boas, porque no versículo 18, olha o que acontece. Depois que o rei abraça aquela ideia, ele ouve, ele analisa e ele abraça. E aí no versículo 18 diz assim: e deixaram a casa do Senhor, o Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Procure discernir, meus irmãos, os conselhos que você recebe. Procure discernir. Saibam se eles vêm da parte de Deus ou não. Porque o Joás, não tendo uma estrutura, não tendo uma história própria com Deus, agora ele está vulnerável. É por isso que você deve construir a sua própria história com Deus. Você deve ter as suas experiências com Deus. Deus e você devem estar unidos. Senão, você vai se perder no meio da caminhada. Você vai se tornar um alvo fácil para os servos do diabo. O inimigo irá te enganar facilmente. Não teve trabalho para enganar o Joás. Não teve trabalho para desviar o Joás. Uma simples conversa, um simples encontro. E agora o Joás, ele abraça uma ideia que é má. Uma ideia que não é boa. Porque ele ouve pessoas que não era para ouvir. Ele se atenta para o que as pessoas dizem, mas são pessoas que não querem o bem da nação. São pessoas que não querem o bem de Joás. E muitas vezes, quando nós não temos a nossa própria história com Deus, nós ouvimos qualquer pessoa, nós ouvimos qualquer conselho, qualquer coisa que vem, a gente para e pensa, peraí, acho que o fulano tem razão. Mas isso é porque a gente não tem uma estrutura espiritual formada em nós. Isso é porque não temos experiências relevantes com Deus. Isso é porque a nossa história foi baseada no testemunho dos outros, na história dos outros, na pregação dos outros, e nunca que a gente teve experiência de encontrar os conselhos de Deus na sua própria palavra. Nunca a gente teve a experiência de entrar no nosso quarto e falar com Deus a sós. Sempre precisa de alguém. Tem pessoas que são assim, sempre tem que ter um terceiro. Ela não constrói a sua própria história com Deus. Por isso vira alvo fácil do inimigo. Como Joás agora, um homem que outrora Deus fizera um milagre, o livrando da morte. Por uma operação que a sua tia ajudou, Deus livra esse homem da morte, Deus preserva a vida dele, porque ele tem que reinar. Ele faz durante um tempo o que é reto aos olhos do Senhor, mas agora ele ouve pessoas erradas, palavras erradas, conselhos errados. E a ruína está se iniciando no reinado de Joás. Tem pessoas que caminham muito bem na fé durante um tempo, mas depois começa a ouvir pessoas erradas, conselhos errados, e a ruína, meus irmãos, é grande. Porque a ruína na vida do Joás foi grande. Então procure discernir os conselhos. As pessoas com quem você conversa. As pessoas às quais você ouve, procure discernir o que elas dizem. Se é de Deus ou se não é de Deus. O Joás, ele cometeu esse erro. Ele ouviu as pessoas erradas. E ele não tinha uma estrutura espiritual formada para discernir se aquilo era de Deus
ou se aquilo era uma armadilha do diabo. Nós temos que discernir isso, meus irmãos. E se você deu ouvidos a conselhos errados, às vezes a gente já deu ouvidos a conselhos errados na vida e quebramos a cara. E o que temos a fazer agora? Aceitar a correção do Senhor e se arrepender. Essa foi a oportunidade que Deus deu a Joás. O Joás não se preocupou em construir uma história com Deus. Ele não se preocupou em ter a sua própria experiência com Deus, em temer ao Senhor. E depois que ele erra, depois que ele ouve as pessoas erradas, depois que a ruína começa a aparecer no reinado de Joás, Deus, com um olhar de amor e misericórdia, Deus entra em cena novamente. E Deus pode entrar em cena na vida de pessoas que ouviram pessoas erradas, conselhos errados, e se afastou de Deus por causa disso. E essa manhã é uma manhã onde Deus está fazendo isso. Pessoas que ouviram conselhos errados, entraram por caminhos errados e se afastaram de Deus por causa de outras pessoas, por não ter uma estrutura espiritual formada, por não ter experiências, uma história com Deus, ouviram pessoas erradas e caíram. E Deus está dando uma oportunidade nessa manhã para pessoas que se enquadram nessa palavra. Foi assim que Deus fez com Joás. Não está tudo perdido, Joás. Você errou, é verdade. Você não aprendeu com o sacerdote do jeito que era para aprender, é verdade. Mas Deus não está escondido, Ele não se escondeu de você, Ele não se escondeu de nós. E é o que acontece no versículo 19, 24, 19. Porém, enviou profetas entre eles. Quem que envia profeta? Quem que envia profeta? Senão Deus. É Deus quem envia os profetas, meus irmãos. E Deus está se levantando agora. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor. Deus estava vendo aqueles erros, aquelas falhas, a ruína que ia dar aquilo. Deus estava vendo, então Deus, a fim de livrar o Joás e aquelas pessoas que estavam envolvidas, Deus envia profetas. E quem sabe nessa manhã, Deus está enviando um profeta para dizer a você, olha, ainda não acabou. Deus não virou as costas ainda. Ainda há esperança. Você pode se arrepender, você pode se reconciliar. Quem sabe hoje é o dia, meus irmãos, que Deus está dando a mesma oportunidade que deu a Joás, a você. Quem sabe? Porém, enviou profetas entre eles. Eu não vejo ninguém orando aqui. Eu não vejo ninguém se aconselhando com Deus. Eu não vejo ninguém buscando a misericórdia do Senhor aqui. Mas Deus, com ato de amor e misericórdia, Ele se levanta e envia profetas para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram. Mas olha o que aconteceu. Os quais protestaram contra eles. Contra quem? Contra os profetas. Tem gente que não quer se corrigir, meus irmãos. Eles se levantam contra aqueles que Deus levanta para trazer a correção. Eles se levantam contra, eles não querem correção. E foi o que aconteceu aqui. Eles se levantam contra os profetas. Eles não deram ouvidos. E no versículo 20, Deus é misericordioso demais, meus irmãos. Deus podia ter desistido agora. No momento em que eles não querem ouvir, em que eles não querem saber, eles protestam contra, Deus podia dizer, então, beleza, é isso que vocês querem, então continuem assim. Mas Deus é misericordioso demais.
Deus é bondoso demais, Deus é amoroso demais. Quantas oportunidades Ele dá. E no versículo 20, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Veja que o sacerdote, ele deixa um filho chamado Zacarias, que também teme ao Senhor. Parece que o Zacarias, ele aprendeu com o sacerdote. Mas o Joás não. O Joás não aprendeu. E agora Deus levanta o Zacarias, que é filho do sacerdote que já morreu, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredistes os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis. Porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. Chegará um momento, meus irmãos, que Deus vai virar as costas. A porta da graça está aberta para receber pecadores. Mas chegará um momento que Deus, Ele vai virar as costas, não vai ter mais oportunidade. Portanto, não prosperareis, porque deixastes ao Senhor de forma deliberada. Eles não querem. Também Ele vos deixará. Mas isso ainda é uma advertência. Deus não os deixou ainda. Mas Ele vos deixará. Está dizendo, se vocês mudarem, Deus está com vocês. Mas se vocês continuarem assim, Ele abandonará vocês. Versículo 21. E eles conspiraram contra Ele e o apedrejaram com pedras. Veja, o Zacarias, enviado por Deus, ele é apedrejado a mandado do rei, o rei Josias, o rei Joás, que possivelmente conhecia muito bem o Zacarias, porque era filho do sacerdote. Eles viviam no mesmo ambiente. O Joás recebia conselhos do pai do Zacarias. Mas agora Deus levanta o Zacarias para repreender o Joás, e o que ele faz? Ele manda apedrejar o Zacarias no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que o seu pai Jeoiada lhe fizera. A Bíblia chama até de pai, foi um pai para ele. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Então, Zacarias, ele está morrendo. E ele diz: o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Deus está vendo o seu caminhar, os seus passos, tudo que você está fazendo. O Joás está tomando as suas próprias decisões, com base naquilo que ele acha correto. Mas Deus está vendo tudo. Deus não está fora do contexto, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Ele conhece os corações, Ele conhece as intenções. E no versículo 23, e sucedeu no decurso de 1 ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Ou seja, aqueles que aconselharam o Joás, eles são agora destruídos. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército grande, um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. E agora, meus irmãos, nós entramos na terceira lição, que é a parte final. Escolha agora a misericórdia de Deus. Pois o juízo de Deus será sem misericórdia. Escolha agora a misericórdia de Deus, porque o juiz de Deus virá sem misericórdia. O Joás teve a sua oportunidade.
Essas pessoas tiveram a sua oportunidade. Deus enviou homens, profetas. Deus enviou um que talvez o Joás pudesse ouvir, porque ele já o conhecia, o Acasias. Mas ele não quis ouvir, e ele manda matar o Acasias. Precisamos escolher a misericórdia de Deus enquanto é tempo. O filho pródigo escolheu a misericórdia. Ele escolheu voltar. Houve uma oportunidade para ele e ele não perdeu. Talvez Deus esteja dando essa oportunidade a você nessa manhã. E você não pode perder. O Joás teve essa oportunidade e ele deixou passar. Ele se levantou contra aqueles que Deus enviou para livrá-lo daquela raça maldita. Mas ele não ouviu os profetas que o Senhor enviou. E o versículo 25 diz assim: e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Depois de uma batalha, o Joás ficou enfermo. E segue: seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu. Ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele não deu ouvido aos profetas que Deus enviou. Ele não aceitou a correção. E agora os seus próprios servos, depois que ele mata o Zacarias, eles se revoltam contra o Joás e o matam. Veja que situação que acontece na vida desse homem. Os próprios servos dele agora o matam por causa do filho do sacerdote, que no versículo 22 ele já tinha dito: o Senhor o verá e o requererá. Escolha a misericórdia de Deus, meus irmãos, porque o juízo de Deus virá, e virá sem misericórdia. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Muitos dentro da igreja estão brincando de ser crentes. Nós levamos uma vida muito sossegada. Nós levamos uma vida muito tranquila. E o reino de Deus, o reino espiritual, é uma guerra, é uma batalha. Não dá para estar tranquilo o tempo todo. Não dá para se deitar numa rede e ficar tomando água de coco no reino de Deus. Não dá. Porque é uma batalha, é uma guerra. Enquanto a gente está tranquilo, enquanto a gente está usufruindo daquilo que tem de bom no mundo e que nem é pecado usufruir, mas enquanto que a gente está numa sala de cinema, enquanto a gente passa tempos na tela de um aparelho eletrônico, assistindo, se entretendo com alguma coisa, buscando entretenimento, enquanto a gente está assim, existem pessoas que estão sendo ceifadas, vidas que estão sendo ceifadas. Existem vidas que estão desesperadas, esperando um profeta de Deus, alguém que Deus envia. E será se Deus não enviou você? Será se Deus não enviou a mim, mas eu não vou? Eu fico em casa parado? O juízo de Deus chegará, meus irmãos. E nós precisamos fazer o que Deus mandou. Precisamos fazer o que Deus mandou, porque um dia não vai ter mais tempo. Um dia talvez você queira obedecer o ide do Senhor, mas não vai ter mais jeito. Não vai ter mais tempo. Precisamos fazer agora. Precisamos aprender que o Senhor está vendo tudo. Deus estava com o olhar sobre toda essa situação. E todos aqueles que se levantaram contra Deus perderam a vida de uma forma trágica. Atalia foi assassinada. Joás foi assassinado. O único que morreu aqui de forma natural, em boa velhice, foi o sacerdote Joiada, porque ele temeu ao Senhor. E como diz o versículo 16, e o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel
e para com Deus e a sua casa. Finalzinho do versículo 25 diz assim, e morreu, e o sepultaram, está falando do Joás, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Veja que nem Deus considerou Joás como rei. Enquanto que o sacerdote ele é sepultado nos sepulcros dos reis, porque tinha feito bem em Israel e para com a casa de Deus e sua casa, ele que nem era rei é sepultado junto com os reis. E o Joás, que era rei, não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Eu leio um último versículo para a gente encerrar. Provérbios 10, 29 diz o seguinte: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Ou seja, o caminho do Senhor é um local de segurança para os retos. Para aqueles que temem ao Senhor, é fortaleza. É um lugar seguro. Permaneça no caminho do Senhor. Ou volte para o caminho do Senhor, porque é no caminho do Senhor que você vai encontrar segurança. A fortaleza está na vida de quem anda nos caminhos do Senhor. E essas pessoas são chamadas de retos por Deus. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Mas e para aqueles que não andam segundo o conselho do Senhor? Mas e para aqueles que não obedecem os mandamentos do Senhor? Mas e para aqueles que andam segundo o curso deste mundo e das suas próprias convicções e decisões? Diz, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas é ruína para os que praticam a iniquidade. O juízo de Deus chegará, meus irmãos. E se fosse agora, como você estaria? Você estaria como o rei Joás, longe de Deus e resistindo à palavra de Deus para se arrepender? Porque ele resistiu aos profetas. Ele resistiu a um homem que Deus enviou da família do sacerdote. Ele não quis se converter dos seus maus caminhos. Mas Deus mostrou o caminho. Mas Deus se apresentou. E nessa manhã, através da minha humilde vida, Deus se apresenta a você, com graça e com misericórdia, dizendo a você, você pode se arrepender, você pode ter ouvido pessoas erradas, você pode ter tomado decisões erradas, mas Deus está dizendo nessa manhã, há uma chance para você, você pode se arrepender e você pode voltar. E você também pode continuar do mesmo jeito que está. E você pode também dizer, não, essa palavra não é para mim, vocês não vão me matar igual mataram o Acasias. Mas você pode recusar essa palavra. Você pode recusar essa direção. Mas escolha agora a misericórdia de Deus. Porque o juízo de Deus virá sem misericórdia. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar com vocês. Fiquem de pé, por gentileza. Eu quero orar com vocês a respeito dessa palavra. Se Deus tratou com alguém aqui, que você possa tomar uma decisão em relação a isso. Oremos, meus irmãos. Pai bendito e eterno, a sua palavra foi exposta, Senhor. Eu não sei, meu Deus, em qual coração o Senhor tocou nessa manhã. Eu não sei, Senhor, qual a mente que foi, Senhor, tocada por Ti, pela Tua palavra. Eu não sei, meu Deus, qual vida que deve mudar a direção. Qual vida que deve, Senhor, entrar nos Teus caminhos, que é fortaleza para os retos. Eu não sei, Senhor.
mas o Senhor conhece cada vida aqui nessa manhã. O Senhor sabe, meu Deus, por onde este jovem tem andado. O Senhor sabe, meu Pai, quem essa pessoa tem ouvido, quais os conselhos que têm entrado no seu coração. O Senhor sabe, meu Pai, como cada pessoa tem recebido a sua palavra. O Senhor conhece cada coração e sabe se essa pessoa está disposta a mudar de rota. O Senhor sabe, meu Deus. Talvez, Senhor, existam pessoas entre nós que receberam a sua palavra e querem mudar de rota, Senhor. Talvez pessoas que querem entrar nesse caminho que é fortaleza, meu Pai. Mas talvez essa pessoa esteja fraca. Talvez ela não consiga, Senhor. Talvez ela queira, ela tenha vontade. Ela sentiu, Senhor, o teu toque, a tua direção nessa manhã. Mas ela não tem força, meu Pai. Porque as correntes das trevas está prendendo, meu Deus. Está arrastando, Senhor, para a ruína. Ah, Senhor, mas nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus fiel, um Deus que dissipa as trevas, um Deus que arranca da lama, um Deus que age com misericórdia e quando Ele estende a mão para operar, não há quem possa impedir. Então, meu Deus, ajude este homem, ajude, Senhor, esta mulher, ajude, Senhor, este jovem, em nome de Jesus, Senhor, vem agir no meio do teu povo, no meio da tua igreja, dissipa, Senhor, toda a treva, quebra, meu Deus, todo o laço do inimigo, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem lançado contra a nossa vida, que venha cair por terra, meu Pai, que a tua igreja seja um povo santo, seja um povo sadio, que cada um de nós possamos sair daqui, neste caminho que é fortaleza, Senhor, em nome de Jesus, opera poderosamente, meu Deus, na vida do teu povo, repreenda, Senhor, toda frieza, toda mornidão, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Fortaleça, Senhor, a Tua igreja, fortaleça, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, os corações, vai convertendo, Senhor, os corações, coloca, Senhor, essa pessoa nos caminhos de retidão, em nome de Jesus. Irmãos, canta com a gente.
Teu final pode ser diferente, irmãos. Pois é Deus quem está escrevendo minha história. O meu final será feliz, pois há capítulos que eu não vivi, e o meu final não será assim, será feliz. Glória a Deus, aleluia! Como o nosso Deus é lindo. Eu pedi para os meninos fazerem um louvor no final e casou com a mensagem, porque o seu final só será feliz se você obedecer, se você ouvir a voz de Deus, se você estiver na direção do Senhor. Pois a palavra de Deus hoje nos mostrou 3 histórias diferentes, com 3 finais diferentes. Então depende de você. Você quer ser feliz? Você quer que a sua história seja contada, seja escrita pelo dedo de Deus? Então vamos obedecer. Vamos estar com a nossa mente limpa, buscando a face do Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos fazer o momento do ofertório. Para os irmãos que estão nos acompanhando pela live, tem a descrição aí. Os irmãos que aqui estão, tem a chave Pix, os obreiros na lateral com os envelopes. Que nós possamos, neste momento, orar, se aconselhar com o Senhor a respeito do seu ofertar, do seu dizimar e do seu voto. Amém? A igreja genuína, para quem está nos visitando, se tem alguém nos visitando nesta manhã, nós não falamos de dinheiro. Aqui se fala da palavra do Senhor. E no momento do ofertório, nós nos aconselhamos com o Senhor de que forma iremos fazer isso. Então, curve a sua cabeça e oremos. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor, através deste momento, possa tocar, Senhor, aos corações, no momento do ofertar, Senhor, do dizimar, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha com providência, Senhor, para a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, em especial, como sempre falo, Senhor, daquele que está necessitado hoje. Daquele que não tem hoje nenhuma moeda para ofertar porque está necessitado de ajuda. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra fala para comunicar, Senhor, aos santos a necessidade. Então, que os Teus filhos sejam tocados para se comunicar, para falar, Senhor, da sua necessidade, para que a igreja, Senhor, para que nós aqui possamos ajudar. E que o Senhor possa abrir a porta de emprego, e que o Senhor possa visitar este lar, que o Senhor possa visitar essa despensa que está vazia, e visitando essa família que está com vergonha, Senhor, muitas das vezes de falar que está necessitado. Mas, Pai, também opera, Senhor, a Tua mão de poder, o Teu milagre, prodígios, sinais e maravilhas, Senhor, na vida daqueles que têm sido ofertantes, Senhor, que têm dizimado, Senhor, na Tua casa. Que o Senhor possa abençoar essa empresa, essa casa, essa família, esse irmão que sai pela manhã, Senhor, para o sustento, Senhor, para trabalhar para o sustento da sua casa. Abençoa, Senhor, visita, Pai. Talvez alguém aqui, no momento, Senhor, deste culto, parou e pensou no boleto que tem que pagar amanhã, que é alto, que não sabe como irá fazer, mas nós clamamos pela Tua providência, pela Tua graça, pela Tua mão de poder, Senhor, sobre a vida, Senhor, dessas famílias, neste momento, Pai, a qual eles irão ofertar, Senhor. Recebe essa oferta, Pai. Recebe essa oferta, que os nossos corações possam estar limpos, as nossas mãos possam estar limpas, para ofertar e dizimar nesta manhã, Pai, de uma forma especial a qual o Senhor receba, Pai, não, Senhor, a oferta em si, mas o ofertante, com o coração quebrantado, com o coração dadivoso, ao ofertar e ao dizimar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém.